Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o Tigar 11, fundo de desenvolvimento. Ele é um fundo híbrido mais voltado para o desenvolvimento, mais um mês aí acompanhando. E antes de falar sobre o relatório, aquele pedido que eu tenho feito em todos os vídeos para você curtir os vídeos, curtir, compartilhar. Se você não for inscrito, se inscrever, obviamente, mas principalmente curtir, porque o curtir para o YouTube, ele entende que o conteúdo é de qualidade e distribui mais os meus vídeos. Eu tenho tomado algumas rasteiras do YouTube, não sei o motivo ainda, mas vou descobrir o motivo. Tenho tomado algumas rasteiras do YouTube, então eu preciso da ajuda de vocês nas curtidas. Então, por favor, clica no botãozinho ali, não custa nada, sobe o mouse aí e curte, por favor, o vídeo. Mas bora pro Tigar e vamos pro relatório gerencial. Eu vou falar um pouco sobre o que eu ia falar, vou falar durante o relatório. Então bora para o relatório gerencial. Pessoal, o relatório é de março, não tem muita novidade esse mês, não vai ser muito demorado, até porque o Tigar foi um dos os vídeos que, acho que há dois a três vídeos atrás, eu fiz um baita de um vídeo explicando a situação do Tigar, por que que ele reduziu os dividendos. Hoje ele está pagando, como a gente pode ver aqui, hoje ele está pagando R$ 1 por cota, que eu acredito que ele deva ficar nisso, deva ficar nesses R$ 1 por cota, o que dá um baita do dividendo em relação ao preço da cota que ele está hoje. Mas ele tem um potencial tão grande de valor, porque ele é diferente dos fundos mais tradicionais. E o Tigar ele tem uma descorrelação muito grande com a inflação, porque você eu cheguei a explicar isso, eu não vou me alongar muito nisso, porque ele está muito mais voltado com os riscos de obra, aos riscos de obra, do que trazer a inflação no dividendo ou trazer a inflação, por exemplo, num reajuste de aluguel. Ele está muito mais voltado com o empreendimento, com venda, com VGV. Aliás, se você não sabe o que é VGV, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre isso. Então é importante o fundo, você ter, na minha visão, ter um fundo como esse na carteira, que ele dá uma descorrelacionada com a inflação. Claro que nos últimos meses, né, já faz algum tempo, ele vem colocando vem colocando CRI, bastante CRI na carteira vinculado ao IPCA, e isso me incomodou um pouco. Porque, poxa, se eu estou buscando um ativo que é descorrelacionado à inflação, ele começa a colocar aí CRI IPCA, ele perde isso que eu tinha nele, mas é uma parte pequena do portfólio, é mais para aumentar o retorno do fundo, né, e potencializar o retorno do caixa que o fundo tem. Mas o que eu queria falar para vocês nesse começo é: assista 2 a 3 vídeos atrás, peguem na playlist do Tigar e entenda o que é esse fundo e como ele não deve ser um fundo que você que está iniciando o investimento deva investir. Ou se pelo menos você tiver um pouco de conhecimento no mercado de incorporação imobiliária, para você entender quais são os riscos desse tipo de negócio e qual é o potencial de ganho. E aqui é um ponto importante: sempre que você tem um ativo de risco, você precisa buscar um retorno que seja compatível com esse risco. E o Tigar, na minha visão, ele tem esse potencial, mas claro, ele oscila muito, ainda mais em época de taxa de juros alta, aonde você tem muitos financiamentos com taxas altas, né? E esse fundo ele se utiliza muito da questão de financiamento imobiliário, acaba que isso prejudica o fundo, mas é o fundo que eu vejo, acho que um dos fundos com maior potencial que a gente tem hoje, e ele é muito bem gerido. Minha ressalva principalmente é isso aqui, né? Taxa de performance, que inclusive o fundo não cobrou no semestre passado. Espero que continue assim enquanto tiver essa redução de dividendo, essa estratégia mais conservadora que o fundo tem. O fundo tem 210 ativos e isso é o que possibilita o fundo ter fluxo de caixa, porque o fundo empreendimento, pessoal, e aí eu quero usar a minha arte para poder mostrar para vocês aqui, porque como é que funciona investimento em incorporação? Você coloca dinheiro, coloca dinheiro, aí de repente você sobe. Você coloca dinheiro, de repente você sobe. Então vocês percebam que você fica um tempo, se a gente for pegar, traçar numa linha aqui, você fica um tempo sem receber até você receber uma paulada. Aí depois você fica um tempo sem receber, recebe uma paulada. Então, isso é uma característica de um fundo de desenvolvimento. Porém, o Tigar, ele tem um monte de ativo. Ele tem um monte de ativo aqui.
tem um monte de ativo, então acaba que essas regiões que ficariam sem rendimentos, acaba um compensando o outro. A gente vê o fundo tem 210 aqui, ó, tem 210 ativos. Então é como se eu tivesse uma curva aqui, de uma curva J aqui, uma outra 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 curva J. Então você acaba ficando meses, nenhum mês sem ter fluxo de caixa. Porque o fundo tem, ele vai colocando o investe, né? Investe, depois recebe, investe, depois recebe, sem contar que 80% da carteira hoje do Tigar, ele tá nessa fase aqui, ó. Nessa fase, ou seja, naquela fase aonde o fundo não precisa mais desmobilizar tanto recurso, ou seja, a grande parte de investimento dele já foi. Que é normalmente quando ele faz as emissões, né, quando ele pega dinheiro de emissão. Então agora o fundo, ele, o parte de risco de obra, né, que quando a gente fala de incorporação, a gente está falando aqui na hora do investimento, esse aqui é o principal risco do fundo. Porque aqui é onde o fundo está colocando dinheiro, é a hora onde você tem prefeitura enchendo o saco, fiscal do Ministério do Trabalho enchendo o saco, você tem toda a parte de toda a parte burocrática, risco de obra, acidente do trabalho. Então, essa parte aqui, além de ser a hora que você está pondo dinheiro. Você ainda não viu o dinheiro entrar, que é a hora que entra aqui. Então, é um segmento muito complexo. Então, por isso que eu sempre gosto de falar isso, que você, para investir no Tigar, você precisa ter um mínimo de conhecimento do mercado de incorporação. Aqui a gente vê que o fundo, falando como ele é de março, né, a gente já sabe hoje que a Selic subiu mais 0,5%, ou seja, a Selic já foi para 14,75%, o que deixa ainda mais complexa a situação para o Tigar, porque deixa o dinheiro mais caro, mas a gente já vê um horizonte onde essa taxa não deve subir tanto mais. Algumas analistas falam que ela vai chegar em 15 ou 15,25 e vai parar aí. Então a gente já está chegando no ápice, não tem mais para onde subir, né? Senão quebra tudo, o país já não está numa situação boa e acaba quebrando de uma vez. Então a parte de urbanismo, o fundo teve aí 21 milhões de VGV, Cipasa 10 milhões de VGV, a parte de incorporação 17 milhões, eles colocaram a parte da inadimplência, né, dessas atividades, no incorporação que seria a maior, é uma das menores de inadimplência, o que é muito bom. Se a gente for ver, a inadimplência de incorporação é menor do que a de multipropriedade. Na parte de crédito, aí o fundo vendeu bastante coisa e comprou algumas coisas, né, ele vendeu 12 operações, num valor de 68, quase 69 milhões, e comprou 4 operações que já são presentes aí no portfólio, totalizando aí 20 milhões, a IPCA mais 13. É bastante alta as taxas, mas faz parte do core do Tigar, ele precisa arriscar um pouco mais. Bom, aqui, pessoal, mais nada de novo. A gente vê que teve uma queda no yield, muito em função porque o fundo deu uma valorizada. Se a gente for pegar na cotação, cadê? Aqui. Se a gente for pegar na cotação, o Tigar, ele deu, a gente pode ver aqui, eu peguei dos últimos 6 meses, ele chegou a ser negociado a R$75. Ele chegou a valorizar quase 25%, mas hoje ele ainda está com uma valorização de 13%. E mantendo o real que ele vem pagando, obviamente que o dividend yield cai, né? O percentual cai, mas o yield continua sendo muito atrativo, né? Num fundo como esse você não pode exigir menos do que isso, porque o risco envolvido é muito grande. Então aqui, ó, o fundo gerou 1,10, pagou 1, então ele vem aí, um mês ele gera um pouco menos, mas vem mantendo R$1 e eu acredito que é o que ele vai manter aí, não vai reduzir, embora o guidance seja de 0,9 a 1, né? Ele tem a 0,9 a 1, mas ele está conseguindo manter R$1 aí de pagamento, que é o que eu acho que acredito que ele vai manter. Mas mesmo que tenha queda, é normal. Aí é você que tem que entender o porquê disso, né? 210 ativos. Bom, é isso, pessoal. E aí não tem como você entrar um por um aqui para avaliar, porque é coisa pra caramba. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.